E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11 a 28. Lucas 19, capítulo 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: O homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então os 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam. Enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: Presentes, tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1.000. Os empregados disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje temos um evangelho na qual o Senhor sai para uma cidade para ser coroado rei e dá a 3 empregados uma quantia. E disse: quando eu voltar, eu quero saber o que vocês fizeram, digamos assim, com estas quantias na qual estou dando a cada um de vocês. E assim ele partiu e voltou. Só que uma comitiva foi atrás dele dizendo: nós não queremos o Senhor como nosso rei. Nós não gostamos do Senhor. Esse homem então veio e voltou coroado como rei. E ao chegar, as 3 pessoas que receberam as quantias foram então até o Senhor. E duas dessas pessoas fizeram com que o dinheiro rendesse. Ele ficou maravilhado e deu a cada uma dessas pessoas, o direito de coordenar 5 cidades. O terceiro então entregou o dinheiro do jeito que ele tinha recebido, enrolado num lenço, dizendo que ele tinha medo do Senhor e sabia que ele colhia aonde não plantasses. Então esse homem olhou para ele e disse: servo inútil, por que não colocou então essa quantia no banco para quando eu retornar eu pudesse recebê-la com juros? E aí tirou esses 100 deles e deu para outros. E outros reclamaram: mas os outros já têm 1.000. Mas aí esse senhor vai dizer: aquele que não tem
será tirado e dado àquele que mais tem. Nós somos assim, homens e mulheres que recebemos de Deus todos os dons possíveis. Só que muitas vezes nós matamos esses dons que Deus deu a cada um de nós. Nós sufocamos esse dom dentro de nós. Nós não fazemos esses dons progredir, multiplicar, agir na vida das pessoas. Nós simplesmente matamos os dons que o próprio Deus e Senhor dá a cada um de nós. Um dia nós seremos cobrados do uso desses dons na qual Deus deu para nós, para edificar a sua igreja, transformar o mundo, transformar a sociedade na qual nós estamos vivendo. Nós seremos cobrados, porque Deus nos deixou neste mundo para que a sua palavra pudesse ser multiplicada, para que os nossos dons pudessem fazer com que o mundo se tornasse um mundo melhor, através do perdão, do amor, da misericórdia, da paz, enfim. Só que muitas vezes nós matamos os dons que Deus nos deixou porque nós não amamos, não perdoamos, nós não exercemos a paz. Às vezes somos injustos e não somos misericordiosos. E os frutos na qual devemos dar, ele morre, porque nós não fazemos por onde esses dons que Deus nos deu progredir e crescer em frutos de transformação. Hoje o Senhor vai nos dizer isso. O que você tem feito com os seus dons? É necessário que a gente entenda. Muitos de nós estamos sufocando, matando os nossos dons. Então é necessário a gente fazer com que esses dons cresçam cada vez mais, para que, quando Deus vier, Ele encontre esses dons sendo multiplicados no mundo e na vida de todos nós. Assim seja. Amém.